Seja muito bem-vindo, eu sou o João Gabriel, você está no canal do JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse momento a gente começa agora a resolução de exercícios sobre a nossa primeira aula da dinâmica, que a gente falou de leis de Newton e das principais forças. Vamos lá! Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar o card aqui em cima, em algum lugar para você clicar, e caso você tenha assistido, você encontrou na descrição do vídeo essa lista de exercícios que a gente vai resolver agora. Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, acompanhe esse vídeo, onde a gente vai comentar sobre todas as questões e caso sua dúvida permaneça, pode comentar aqui embaixo, nos comentários, que eu te respondo. Tudo bem? Vamos para a primeira questão de número 1. Olha na tela. Fala assim: o cinto de segurança é um item indispensável quando se trata da segurança de um veículo em movimento. Seu uso, que é obrigatório no Brasil, está relacionado com a primeira lei de Newton. Sobre essa lei, é correto afirmar que... Vamos lá, pensa aqui comigo. Primeiro, por que o uso do cinto de segurança... Aliás, por que o cinto de segurança está associado com a primeira lei de Newton? Pensa comigo. O que é a primeira lei de Newton? A lei da inércia, que é uma tendência de se manter ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Vamos supor, então, que dentro de um carro você esteja com velocidade e, portanto, você está em movimento. No momento que o carro para, qual é a sua tendência? Continuar em movimento. E daí você é projetado para frente, podendo colidir com o para-brisa. E, obviamente, você vai se machucar. Por isso, você utiliza o cinto de segurança, para impedir que você vá para frente. Percebeu a ligação com a primeira lei? Tá. Repara que a questão, ela está perguntando especificamente sobre a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. E, de novo, é uma tendência de permanecer ou no estado de repouso ou no estado de movimento retilíneo uniforme, desde que a força resultante sobre o corpo ela seja igual a zero. Vamos dar uma olhada nas opções? Então vamos lá. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso? Não. Ele também pode estar em movimento retilíneo uniforme. Um corpo permanece em movimento apenas quando houver uma força atuando sobre ele? Não. Se não houver força nenhuma atuando sobre ele, a força resultante sobre ele é igual a zero, e com isso, ele pode continuar em movimento. Um corpo tende a permanecer com aceleração constante? Não, né? No caso, tanto do repouso quanto do movimento retilíneo uniforme, a aceleração sobre o corpo é igual a zero. A inércia de um objeto independe de sua massa. A gente comentou lá na aula, né, que quanto maior a massa do corpo, maior é a sua inércia. Só sobrou a letra E, a gente torce para que seja ela. Vamos ver? Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Perfeito, né? Descreveu aí perfeitamente a primeira lei de Newton, que é a tendência de um corpo permanecer nesses dois estados de movimento. Show? Vamos embora para a questão de número 2, que fala assim: considere as afirmações sobre as leis de Newton para o movimento dos corpos. Repara, até aqui só questões teóricas tratando, né, das leis de Newton. Então vamos lá. Um corpo permanece em movimento retilíneo com velocidade constante se a resultante de todas as forças que atuam sobre esse corpo for nula. Então, assim, um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante nessa situação? Sim. Aqui está falando da primeira lei. Então, ó, perfeito. Primeira lei. Correto. 2. A intensidade da resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração que ele adquire. Perfeito, aqui é a segunda lei, né? A segunda lei, chamada de princípio fundamental da dinâmica, matematicamente vai dizer para a gente que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração que ele adquire. É exatamente o que está dizendo. Então, até agora, 1 e 2 corretas. 3. Sempre que um corpo A aplica uma força em um corpo B, esse corpo B aplica no corpo A uma força de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido que a força aplicada por A, aí não, né? Aqui está tratando, ó, da terceira lei, chamada de ação e reação. E aí, essa lei ação e reação vai me dizer que sempre que um corpo aplica força no outro,
o outro devolve a força sobre o primeiro. Essas forças têm que ter mesmo módulo, mesma intensidade, tá certo? Mesma direção, porém os sentidos têm que ser opostos. Então, mesmo sentido, não. A gente fica com a 1 e com a 2 apenas. Perceba, né? Essa questão ela vai abordar aí o conceito físico das 3 leis. Então, você tem que saber sim para o vestibular as 3 leis de Newton. E mais precisamente, você tem que saber quais são cada uma delas, tá? Primeira sendo a lei da inércia, segundo o princípio fundamental da dinâmica e a terceira que fala sobre a ação e reação. Você tem que saber. Vamos para a questão de número 3, que foi uma questão do Enem, que fala assim. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves aos órgãos internos. Pensando na segurança de seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. O que deve ser um acelerômetro? Um objeto que mede a aceleração. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros, como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração por tempo. O que a questão está falando? Foram testados 5 cintos de segurança e a única diferença entre eles é a aceleração que o boneco sofreu. O boneco simula um ocupante do carro. E ele pergunta qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna. Cara, para sofrer o menor risco de lesão interna, você precisa que o objeto ele sofra menos força. Então pensa comigo, se força resultante sobre o corpo é igual ao produto da massa pela aceleração, sabendo que todos os objetos, todos os bonecos, possuem a mesma massa, qual que vai sofrer menor força? Aquele que sofre a menor aceleração. Então, repara, a aceleração desse cara aqui, ó, aqui tem um pico, ou seja, aqui tem uma força associada a essa aceleração. Aqui outra, aqui outra, aqui outra e aqui outra. Qual que teve a menor aceleração? Esse cara pontilhadinho aqui. E qual que é esse? Esse daqui representa o cinto de número 2. Diante desse gráfico, a gente vai ficar com a letra B. Repara, apenas uma questão de análise. Então, você analisa o gráfico e esse gráfico vai te dizer qual que tem maior, qual que tem menor aceleração e, consequentemente, maior e menor força. Fechado? Vamos para a questão de número 4. 3 blocos 1, 2 e 3 de 200 gramas cada um, presos um ao outro por fios ideais de massa desprezíveis, são acelerados verticalmente para cima por uma força F, de modo igual a 9 newtons. Para aí, eu já sei que a questão está me dando a massa de cada um deles. Eu só vou fazer aqui, ó, uma pequena correção, tá? 200 gramas a gente não vai utilizar em grama, a gente vai utilizar no sistema internacional, que é quilograma, o que equivale a 0,2 kg. Show! Considere G igual a 10. E ele fala, o módulo da resultante das forças que atua sobre o bloco 2. De novo, o módulo da resultante. Cara, tá pedindo a força resultante sobre o bloco 2. Força resultante, como que você calcula? É a massa vezes a aceleração. Se a gente está falando aqui do bloco 2, a gente precisa da massa do bloco 2. E a questão falou, cada um dos blocos tem 0,2. Então, a força resultante sobre o bloco 2 vai ser a massa de 0,2 multiplicado pela aceleração. Isso a questão não me deu. Se a questão não me deu, devo ter uma forma de conseguir achar. O que a gente vai fazer aqui? Repara, existe uma força que está puxando todos os corpos para cima. E é claro que, se todos os corpos sobem juntos, todos eles adquirem a mesma aceleração para cima. Se todos eles adquirem a mesma aceleração, a gente vai tratar aqui, ó, como se fosse os 3 corpos, um único corpo. Então é como se eu tivesse um único corpo
E aí pensa comigo. Esse um único corpo, quais as forças que atuam sobre ele? Essa força F para cima. E esse um único corpo tem a força peso para baixo. Se existe uma aceleração para cima, a força resultante, então, ela tem que ser voltada para cima. Por quê? Porque força resultante e aceleração tem sempre a mesma direção e sentido. Se a aceleração está para cima, a força resultante está para cima. Se eu só tenho duas forças sendo aplicadas sobre esse corpo, e dessas duas resultam em uma para cima, é porque a maior está voltada para cima. E quando eu tenho vetores em sentidos opostos, como é que eu faço a resultante entre eles? É a subtração dos módulos, maior menos o menor. O que eu quero dizer com isso? A força resultante sobre esse corpo vai ser, então, quem aponta no sentido da aceleração menos quem aponta no sentido contrário da aceleração. E a força resultante sobre o conjunto todo vai ser a massa do conjunto vezes a aceleração, sendo igual a essa força F menos o peso. Como é que a gente calcula a força-peso? É a massa do conjunto vezes a gravidade. Se um bloco tem massa de 0,2, 3 blocos juntos vai ter massa de 0,6. O que a gente quer é essa aceleração. Isso vai ser igual a 9. João, por que 9? Porque a questão falou que essa força tem valor de 9. Vezes a massa do conjunto, que é de 0,6, vezes 10 da gravidade. O que significa que essa aceleração vai ser de 9 menos 6, 3, dividido por 0,6, o que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. João, como assim 5? Pensa comigo. 3 dividido por 0,6. Não sei fazer divisão com vírgula, João. O que eu faço? Multiplica por 10 em cima e embaixo. 30 sobre 6 dá 5. Então vai ficar 0,2 vezes 5. A gente vai ter uma força de 1 Newton. Essa é a força resultante sobre o corpo 2, que é a massa vezes a aceleração dele. De modo que esta aceleração, que é a aceleração do conjunto, é a mesma aceleração do corpo 2. Fechado? Boa questão, né? Repara que a gente fez aqui uma ordem, tá? Esse tipo de questão, ele tem um passo a passo a ser seguido. Qual foi o passo a passo? Você primeiro marca as forças que atuam sobre os corpos. Anota isso que eu estou te falando. Primeiro, você vai marcar as forças que atuam sobre os corpos. Depois, você vai identificar para onde está a aceleração. E aí, para onde está a aceleração é para onde aponta a força resultante. Como que você calcula o valor da força resultante? Quem aponta no sentido da aceleração menos quem aponta no sentido oposto. E esse valor vai ser igual a massa vezes a aceleração. O que a gente está fazendo é aplicando a segunda lei de Newton. Em alguns outros casos, o que você vai precisar fazer é montar todo esse procedimento para um corpo, para outro corpo, e com base na segunda lei de Newton, montar um sistema de equações, onde esses corpos eles vão ter alguma coisa em comum. Pode ser a aceleração, pode ser alguma força em comum. Tá? Em geral, é assim que você vai resolver esse tipo de questão. Mas vamos embora para a questão de número 5, nossa última questão, que fala: a neurotransmissão no organismo humano pode ter origem química ou elétrica. O entendimento das sinapses elétricas ocorreu só mais recentemente, graças a estudos avançados das propriedades elétricas nos neurônios. As propriedades mecânicas do neurônio, como elasticidade, são, por seu turno, importantes para a compreensão do desenvolvimento delas. Em um experimento destinado a investigar propriedades elásticas, uma diminuta ponta aplica uma força F na superfície do neurônio, produzindo uma deformação ΔL, de forma análoga a uma mola. Aí ele manda você ver a figura. Foram estudados 2 neurônios distintos, designados pelos índices 1 e 2, que foram submetidos à ação de forças idênticas, onde F1, que é a força sobre o neurônio 1,
é igual a F2, que é a força sobre o neurônio 2. As deformações observadas foram ΔL1 de 20 nanômetros. Então, repara, nanômetros, você tem aqui, ó, nano. O que é nano? Nano é 10 elevado a menos 9. E ΔL2 de 30 nanômetros. Se K1 igual a 9 vezes 10 a menos 6 newtons por metro é a constante elástica para o neurônio 1, pode-se deduzir que o valor de K2, que vai ser a constante elástica para o neurônio 2, é de, vamos lá, força elástica. Ele falou aqui que esse neurônio, a força aplicada sobre ele, corresponde a uma força elástica. E aí, da lei de Hooke, a gente deve lembrar que a força elástica ela é calculada como sendo Kx. O que é K? A constante elástica. O que é X? A deformação que a questão está dando. Ou seja, a força elástica do neurônio 1 vai ser o K1 vezes X1. E a força elástica sobre o neurônio 2 vai ser K2 vezes X2. K1, quanto que vale? 9 vezes 10 elevado a menos 6. A menos 6. X1, quanto que vale? É esse ΔL1, que vale 20 nanômetros. Repara, você pode colocar aqui 20 vezes 10 a menos 9, mas você não precisa. Por quê? Porque se isso daqui é uma igualdade, o que importa é que a unidade de um lado seja igual à unidade do outro. Se o K está em Newton por metro, eu já sei que o outro K vai sair em Newton por metro também. Se o X1 ele está em nanômetro, eu tenho que colocar o outro X2 em nanômetro também, e tá tudo bem. Ou você pode passar. Repara, se a gente fizer isso, ó, colocando esse 10 a menos 9, vai ficar aqui 30 vezes 10 a menos 9. Reparou que o 10 a menos 9 de cada lado a gente vai cortar fora? Então, de fato, a gente nem precisava colocar. Mas tudo bem, não é ruim ter colocado. Posso cortar esse zero aqui também? E aí a gente vai ficar com esse K2. Cuidado para tu não se confundir aqui, ó. K2. Para isolar o K2, basta jogar o 3 para o outro lado. Como o 3 está multiplicando o K, ele passa para o outro lado dividindo. Quem? Dividindo quem já estava lá. 9 vezes 10 a menos 6 vezes 2. E aí o 3 passou dividindo. Corta fora esse 9 com esse 3 e aqui fica 3. Como 3 vezes 2 dá 6, a gente vai achar 6 vezes 10 a menos 6 newtons por metro, que é justamente o que diz a nossa letra B. Fechado? Então, ó, questões razoavelmente tranquilas, apenas para a gente iniciar essa parte de lei de Newton. A gente vai ver que o entendimento desse conteúdo ele é de fundamental importância para várias outras matérias que virão a seguir. Esse passo a passo que você tem de marcar força, escrever segundo a lei de Newton e até mesmo igualar forças, isso daí é um procedimento que vai se repetir muitas e muitas vezes. É importante que a gente se habitue com isso. Sugiro que você pegue mais questões para fazer sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante. Foi? Então, pessoal, se você está gostando do conteúdo, esse tipo de conteúdo de aula de exercício, aula de conteúdo, né, uma seguida da outra, comenta aqui embaixo, por favor. Não deixa de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu lançar, para você receber e assistir de imediato cada uma das aulas. Tudo bem? Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai fazer vestibular ou com quem precisa daquele reforço em física. E a gente se vê na próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.